Eu só tô passando para dizer o seguinte. Estamos vivendo num mundo inédito, diferente. Um mundo onde quanto mais preconceito você tiver com outras pessoas, com o próximo, com principalmente a religião. A partir do momento que você deixa de dar valor para uma pessoa, deixa de acreditar numa pessoa por causa de uma religião, de repente evangélico, cristão, católico, enfim, você está fugindo um pouco do que realmente lhe foi ensinado, se você é da minha geração, desde que você se entende por gente, desde quando você começou a compreender que você era um ser humano, uma pessoa. Não é necessário eu vir aqui, ou qualquer outra pessoa, você entrar em qualquer outro canal que fale da palavra. É necessário você buscar saber. Eu digo para a última geração, para os mais jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, as crianças. Existem valores que estão sendo ensinados para vocês como não valores. Não valores. Ao contrário. E isso entristece muito. Eu tô falando aqui como ser humano. Independente da minha escolha religiosa, independente da minha religião. Não existia ensinamentos tão distorcidos como os de hoje. Infelizmente, nós fomos privilegiados. Nós, eu digo, pessoas que têm a mesma idade que eu, pessoas que são mais velhas que eu, elas realmente foram pessoas privilegiadas. Porque vocês que são mais novos, vocês realmente terão uma grande carência de verdades. De tudo aquilo que molda o nosso caráter. Chegarão dias em que você estará muito confuso. Chegarão dias que você não saberá discernir entre o bem e o mal. E isso pode te levar a uma falta de amor, falta de respeito, falta de personalidade, que no fundo você não terá culpa. Se você não chegou a ouvir algum vídeo parecido com algum conteúdo que eu tô tentando passar agora. Até hoje, você ainda carregava essa dúvida. Você já estava exatamente assim. Não sabendo, mas discernir plenamente, obviamente, a diferença entre o bem e o mal. Em muitas situações, em várias áreas. Mas a partir de agora você já está ciente que você não pode mais ficar em cima do muro. Porque você acabou de ouvir isso que eu tô falando. Então você já não é mais inocente. Eu tô falando como ser humano. A partir deste momento, quanto mais você raciocinar a respeito dessas coisas e tentar compreender com inteligência, eu não tô falando que eu sou inteligente, eu tô falando que o mundo que eu nasci, que eu fui criada, era um mundo onde nós éramos influenciados a pensar, a tirar conclusões, primeiramente, a respeito de nós mesmos. O que somos, o que queremos ser, aonde queremos chegar, o que queremos concluir, por qual motivo, por qual propósito, que trará benefícios, que trará amor, paz, que trará tranquilidade, humanamente falando, para não somente eu. Antigamente, para se escolher uma profissão, pelo menos da minha geração, era o que eu posso fazer para ajudar a humanidade. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo. Exatamente o que eu vou escolher para me formar, que eu vou escolher para estudar e me dedicar. Nós vivemos num tempo totalmente moderno, modernizado, segundo a desvalorização em tudo. E não vale a pena. Não vale a pena. Eu estava conversando esses dias com um menino, um rapaz de 23 anos, e eu falando pra ele a respeito de algumas coisas, inclusive eu falei a respeito disso, que na minha época, né, as coisas eram diferentes, as músicas eram diferentes. Nós, geralmente, quando éramos adolescentes, pré-adolescentes, o que nós mais fazíamos na escola, principalmente amigos de escola, ou irmãs e tal, irmãs de sangue, eu digo, irmã, amigo, e, enfim, namorado, e de prédio, não sei o quê, era comentar sobre as letras das músicas que eram lançadas, internacionais, de vários países, nacionais,
mas nós conversávamos a respeito do que podíamos fazer pelo próximo, o que podíamos fazer do nosso futuro, da nossa vida, em benefício de outras pessoas. E o que era amor, o que era necessário para nós nos sentirmos realizados e felizes, porque antes nós tínhamos muito isso de sucesso para nós era realmente amar o próximo, sucesso para nós era realmente nós fazermos alguma coisa aqui, ou buscarmos fazer, ou ter sonhos de fazer alguma coisa pelo próximo. Escolher um emprego, uma faculdade, uma profissão, não sei o quê. Eu não tenho faculdade, mas eu me lembro que quando eu era pré-adolescente, quando eu era adolescente, eu tinha meus sonhos, eu tinha meus planos. E eu me lembro das letras das músicas que eu ouvia com meus amigos, com minha irmã, com coisas que a gente ficava buscando traduções, sejam elas nacionais ou internacionais. Eram letras que nos ensinava entre o bem e o mal, nos incentivava ao lado bom, ao bem. Tudo que era errado não fazia parte dos nossos sonhos. Se de repente alguns de nós, um ou outro, eu, seja lá o que for, fizermos algo que é considerado não bem, seja qual for o erro, que de repente é erro que coloca o nosso caráter em dúvida, de repente por uma imaturidade, de repente por curiosidade, ou eu digo até mesmo de uma ou outra más companhias. Mas, como fomos ensinados a respeito do bem e do mal desde criança e dos verdadeiros valores, nós sempre conseguíamos voltar às nossas origens, voltar aos ensinamentos, voltar à nossa criação que nos foi ensinado. E, infelizmente, hoje, você que não está sendo ensinado, que você não foi ensinado, você é novinho, você não foi ensinado desde cedo que é valor verdadeiro, você terá muita dificuldade em compreender tudo isso. Porque realmente o errado é dado como certo. Os objetivos e sonhos de muitos são coisas que são muito... que lá atrás, na minha infância, adolescência, nunca, jamais nós sonharíamos em tais coisas. Existia uma música, esse menino que eu tava conversando, de 23 anos, ele realmente, eu falei de algumas bandas, algumas coisas, ele nem sabia que existia. E eu perguntando qual tipo de música, seria funk. E eu tava falando pra ele, funk que eu conheça, que eu me lembre, é uma música que começou realmente, enfim, é isso. Infelizmente, se você não abrir o seu entendimento, não procurar coisas, pessoas, meios sociais que te ensinem, ou até mesmo vídeos aqui na internet, coisas assim, que te ensinem a compreender tudo isso, se você não se apegar a uma religião que realmente valoriza o ser humano, o próximo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil de você realmente ser realizado em todas as áreas da sua vida. E nós estamos entrando num tempo que você vai procurar. Você vai procurar, de repente, uma porta aberta de uma religião que valoriza verdadeiramente a Deus, ao ser humano, porque é criação de Deus, a Bíblia inteira, e a Bíblia fala, a palavra fala. E isso, se você pensar e raciocinar, você vai chegar a essa conclusão, até mesmo sem ter lido essa parte, ter lido na Bíblia. A Bíblia inteira se resume em dois grandes mandamentos. Então, assim, qualquer religião, qualquer denominação que realmente te ensine a cumprir esses grandes mandamentos, é super ouro pra você, é super joia, é super diamante, é super ostentação. É super ostentação na sua personalidade, no seu caráter. E vai chegar o tempo em que, se você encontrar essa porta, você encontrará fechada. Eu estou aqui falando humanamente, como Rosenildo. Humanamente, eu estou falando aqui com a Bíblia aberta, não. Estou pregando, estou conversando, eu estou falando como ser humano, como eu falaria com meu amigo, minha amiga, como eu falaria com um conhecido. Lá na minha adolescência, pré-adolescência, eu errei também. Me foi ensinado o caminho. E os verdadeiros valores na escola, entre os amigos, pessoal da religião, a palavra. Então, pra mim, ficou muito fácil de eu me desprender de tudo que um dia eu provei. Tudo que um dia do mundo eu vivi. Eu matei a minha curiosidade. Eu consegui me desprender. E quando eu pensava que estava realmente indo pro fundo do poço, eu tinha a quem recorrer, a como recorrer,
como voltar ao caminho para me restaurar, para me desprender, para me libertar. Então, para mim, ficou fácil. Ficou fácil. Eu só lembro de um momento que foi muito difícil mesmo. Ficou fácil. Mas de todos os outros, por saber de tudo isso que eu tô falando, e por ter nascido, a época que eu nasci, por ser dessa minha geração, sim, ficou mais fácil. E eu sinto muito por você que é jovem, que é adolescente, que é novo, que não teve a mesma oportunidade que eu tive, que minha irmã e minhas irmãs tiveram, que os meus amigos de adolescência, de juventude, enfim, tiveram. Eu realmente me entristeço quando eu vejo um jovem que poderia estar usando, se preocupando, usando a sua mente, se preocupando com coisas que realmente edificam e enriquecem a sua personalidade, o seu caráter. E não sabe nem exatamente o que é personalidade. Muitos não sabem. Muitos não sabem o que é caráter. Eu já cheguei a perguntar pra uma pessoa se ele sabia o que era caráter. Não sabia. Então, pra mim, fica muito fácil eu exercer o amor ao meu próximo. Porque eu já cheguei nesse entendimento que muitos não têm culpa, muitas das vezes, por muitas coisas. De estar fazendo coisas ruins, cruéis, achando que é normal, achando que é bom, ou curtindo uma música que não te edifica, que só te desvaloriza. Eu lembro de a música do Renato Russo, que eu acho que era a música mais, de todas que ele tinha, eram maravilhosas. Muitas delas. Mas existia uma que eu acho que ele se inspirou nesses grandes mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. E ele fala na música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Então, não há. Nós precisamos, hoje, conhecer a verdade, hoje, saber o que realmente é bom, bem, e o que realmente é mal. O que realmente te constrói e o que realmente te destrói. Porque o amanhã, ele não vai existir uma hora. Vai chegar o tempo que ele não vai existir. Então, nós temos que, hoje, buscar conhecer realmente o que nos valoriza, o que nos ajuda, o que nos ajuda a voltar do erro, abandonar, concluir, raciocinar, entender o que realmente nos enriquece. Porque a verdadeira riqueza não é dinheiro. Não é ter milhões de seguidores em redes sociais, milhões de visualizações no YouTube. A verdadeira prosperidade é aquela que nos ensina a pensar da forma certa. É aquela que realmente nos ensina a conhecer a verdadeira verdade. E saber quem somos realmente, sem sombras de dúvidas. Saber o que realmente nos, eu repito, destrói, constrói. E o que nós temos para trazer o bem, fazer o bem, levar o bem, edificar outras pessoas. São mais de 1 hora, eu acho, da manhã. E eu tô fazendo esse vídeo. Não estou pegando palavra aqui. Você acha que eu tô pegando a palavra? Eu tô falando como a sua amiga, como a sua vizinha. Sua vizinha de apartamento, de andar, sua amiga, colega de escola, de sala. Eu te peço. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Todos precisamos um dos outros. É preciso compreender que há lugares em que nós não podemos estar, há conversas que nós não podemos participar, há substâncias que nós não podemos provar, há caminhos que nós não devemos trilhar, há viagens que nós não devemos seguir, há relacionamentos que nós não devemos entrar, há discussões inúteis que nós não devemos deixar prolongar, há malícias que não vale a pena permanecer dentro de nós, há influências que se não constrói, não vale a pena. Que não constrói o bem, que não constrói o caráter, um bom caráter, uma boa personalidade. Se você tem um filho, uma filha adolescente, pré-adolescente, ou uma jovem que de repente você fala, ela é jovem, mas ela tem cabeça de uma pré-adolescente. Fala pra ela. Passa pra ela.
Eu queria realmente. É que eu não tenho filhos, mas eu acho que se eu tivesse filhos adolescentes, pré-adolescentes, eu ia ser aquela mãe bem chatinha, sabe? Considerada chata hoje, porque tudo que eu ouvi lá no passado, na minha infância, na minha pré-adolescência e adolescência, eu acho que eu reproduziria hoje, com toda a experiência até os dias de hoje. Eu seria a mãe chata, sabe? A mãe que os jovens consideram chata. Eu, se fosse necessário, ficaria o dia inteiro zucrinando, falando de uma forma legal, de uma forma amorosa, de uma forma que, com amostras, que não vale a pena. Não vale a pena seguir por alguma linha de raciocínio que lhes é ensinado nos dias de hoje. Vale a pena. Tudo que você faz pelo seu filho, pela sua filha, tudo que você fala bastante, tudo que você ensina, tudo que se encaixa no bem, que nós já aprendemos lá atrás, tem que ser reforçado no dia de hoje. Pra você que tem filho, tem filha. Eu não tenho. Mas se eu tivesse, e eu divido aqui com você. Espero que tenha me compreendido um pouquinho, que eu não tenha deixado uma confusãozinha mental na cabeça de ninguém. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber uma coisa, se de repente você pensar, Rose, você tá falando, você não tá passando nada na sua vida. Sim, foi só não sei o que, não sei o que. Se você acha que é isso, que eu nunca passei nada, comenta, me pergunta. Existem coisas que hoje também eu entendi isso. Já foi me falado antes, mas eu não dava muita atenção, mas hoje eu compreendo. Existem coisas que eu passei, existem experiências que eu vivi, que não vale muito a pena no dia de hoje, eu passar adiante achando que eu estaria compartilhando a experiência e que a pessoa, adolescente, pré-adolescente que eu visse, ela fosse concluir da melhor forma possível para não cometer os mesmos erros, para não... Só que, como nos dias de hoje tudo é diferente, se eu chegar aqui e contar muitas experiências que eu tive, eu vou ser uma influenciadora. Para que esses adolescentes venham, por curiosidade, fazer também. Então, se quiser realmente saber alguma coisa, se você acha, se de repente você que é adolescente, fala que eu não sei de nada, que eu nunca vi nada, que eu nunca passei nada, que as experiências, não sei o quê, me chama, tem meu WhatsApp aí. Manda uma mensagem, me chama, me pergunta o que você quer saber. Mas antes eu preciso que você me responda algumas perguntas. E eu fui uma aborrecente, bem rebelde. Eu tomei algumas coisas que eu passei, que eu sofria, algum detalhe aqui, detalhe ali, alguma coisa aqui e ali, que hoje eu vejo que não eram tão grandes assim pra mim, a ponto de eu ficar tão rebelde, revoltada e desamada e a fazer tudo que eu cheguei a fazer, e sustosa e louca e não sei o quê. Hoje eu vejo que era tão pequenininho. Era tão pequenininho. E eu achava gigantesco. Eu achava... Nossa. Realmente eu fazia tempestade em copo d'água. E eu deixo isso aí. Meu WhatsApp tá aí na descrição do perfil. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.